Olá, queridos irmãos e irmãs, é um grande prazer participar com vocês no dia de hoje e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer de coração as orações, o encorajamento e todo o cuidado conosco durante o tempo que passamos enfermos aqui em casa, em Manaus, e eu deixo também o meu testemunho. Foram de fato semanas bem difíceis, mas em tudo fomos guardados e abençoados por Deus. E o Senhor também fez isso por meio de suas vidas e suas orações. Como é bom fazer parte da família de Deus, não é verdade? Fica aqui a nossa sincera gratidão como família. Agora nós estamos bem, com boa recuperação, graças a Deus. E durante os dias que estávamos adoentados, recebemos a triste notícia do falecimento de um homem de Deus, um amigo do coração, o reverendo José João de Paula, pastor, escritor, teólogo, professor, também missionário. Aliás, nos últimos anos foi o nosso pastor comissionado pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, da qual ele também fazia parte. Ele foi comissionado para pastorear os missionários com campos no Brasil. Fomos todos muito bem pastoreados por ele, e eu me lembro com carinho sua última visita com a sua querida esposa Sueli, aqui à nossa casa. Todos em nossa família, todos fomos edificados no Senhor Jesus naqueles dias, e certamente muitos missionários espalhados por todo o Brasil. Escrevíamos juntos um comentário do livro de Atos, e as suas últimas notas foram enviadas no dia 22 de abril e falavam sobre o triunfo do Evangelho. Deixou um exemplo de amor por Jesus, pela palavra, amor pela família e também pela missão. Eu desejo partilhar com vocês sobre a reinvenção da missão. E introdutoriamente irei pontuar algumas tendências filosóficas e socioculturais que têm criado raízes em nossos dias. Além das já conhecidas, a urbanização e a globalização, essas três tendências podem se tornar as grandes forças sociocomportamentais em nossa geração. A primeira delas é a polarização, a valorização do extremo, do polêmico, do radical. Há estudos antropológicos e sociológicos apontando que a polarização, sempre presente no comportamento social humano, tem, porém, se tornado sistêmica em nossa geração, influenciando sem precedentes a política, a economia, a educação, também a religião. Uma publicação nas redes sociais, por exemplo, seja um texto, imagem ou notícia, com uma palavra equilibrada, essa publicação não repercute, não tem eco, é ouvida e valorizada por poucos. Mas uma publicação radical, extremada, ganha os ouvidos rapidamente. É a era da polarização. A segunda tendência é a virtualização. A vida no chamado sexto continente, a nação conectada à internet. Mais de 3,5 bilhão de pessoas transitam por esse continente virtual em meio a sites, canais, redes, chats e assim por diante. O que era um fenômeno tecnológico tornou-se um fenômeno social e também cultural. Esse sexto continente, como é chamado, tem linguagem própria, classes sociais definidas, hábitos distintos, e trata-se de uma sociedade intercultural e multilingüe. Adolescentes altamente conectados em capitais como Tóquio, São Paulo e Londres, por exemplo, eles podem ter mais pontos culturais em comum entre eles do que com seus próprios avós. É a geração C, ultra conectada, como tem sido conhecida em nossos dias. A terceira tendência é a intolerância com a fé cristã. A visão que a sociedade mundial tem dos cristãos, essa visão foi drasticamente alterada entre a última e a presente geração. A Bíblia, antes vista como um livro de valor pela sociedade não cristã, pelo menos valor moral, hoje é tratada como um mito. A percepção do pecado, um outro exemplo, antes visto como um erro moral, cultural e espiritual, é apenas aceito pela sociedade de hoje como um erro moral, como matar e roubar, não mais cultural, visto que tudo que é cultural deve ser tolerado, e muito menos espiritual, visto que na falta de crença em Deus não há um ser pessoal a quem ofender.
Foi alterada também a forma de se enxergar a Cristo. A sociedade de hoje não rejeita a Cristo de maneira geral. Cristo é visto como um bom caminho em meio a muitos caminhos, mas ela rejeita amplamente a singularidade de Cristo. Falar sobre um único caminho é pedir para ser combatido e menosprezado em nossos dias. Essas mudanças de percepção, adicionando também a polarização, têm fomentado uma crescente pressão sobre a igreja cristã fiel às Escrituras, além também do aumento da perseguição em boa parte do mundo em diferentes formas e em diferentes medidas. Além dessas três tendências, a polarização, virtualização e intolerância, nós vivemos hoje a pandemia de 2020, que enclausurou boa parte do mundo, matou e ainda mata centenas de milhares de pessoas, quebrou economias e colocou em xeque modelos de comunicação, relacionamento pessoal e muito mais. Algumas perguntas, portanto, se levantam nesse momento. Uma delas: qual o caminho da missão perante tais realidades? Uma outra pergunta: qual a postura da igreja perante tamanho desafio? E para isso eu gostaria de ler com vocês o último versículo do último capítulo do livro de Atos, Atos capítulo 28, verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Se é um tema que corre na veia de todos os capítulos do livro de Atos, é o triunfo do Evangelho. Permitam-me relembrar com vocês o contexto dos últimos dois capítulos. Tudo teve início, de fato, no capítulo 23, verso 11, quando Paulo tem uma visão com Jesus. Já notaram que todo importante movimento na missão tem início com Jesus? Não tem início com estatísticas ou projetos, ou mesmo instituições, mas com o próprio Senhor Jesus. E Jesus, nessa visão, aparece a Paulo e diz: coragem. Essa foi a sua primeira palavra, coragem. A raiz dessa palavra é a mesma encontrada em João capítulo 16, versículo 33, quando Jesus afirma: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. Meus irmãos e irmãs, nós não temos naturalmente coragem, ânimo, ela nos é dada por Deus. E Jesus diz a Paulo: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, me importa que você também o faça em Roma. Os capítulos 27 e 28, portanto, mostram justamente a saga de Paulo buscando obedecer ao comando missionário de Cristo: vá para Roma. E ele usa de diversos artifícios, todos legais e íntegros, mas inovadores, para lá chegar. Entre alguns desses artifícios, ele apela para César, o que ele lhe assegura é seguir justamente para Roma. Mas não se trata, nós sabemos, de uma viagem fácil. Ele segue como prisioneiro, não como um homem livre. O capítulo 27 narra parte dessa viagem, tendo embarcado como um prisioneiro em um navio com destino a Roma. Ele enfrenta nessa viagem, no capítulo 27, os ventos contrários. Isso sempre me fez pensar: por que enfrentamos ventos contrários, mesmo fazendo a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus, irmãos e irmãs, não nos isenta do sofrimento. Fazer a vontade de Deus até mesmo atrai novos sofrimentos, mas fazer a vontade de Deus nos assegura a presença do Senhor Jesus. Eis que estarei convosco. O capítulo 28 não é diferente. Após a tempestade, eles chegam como náufragos na ilha de Malta. Como se não bastassem os ventos contrários e o naufrágio, Paulo é atacado por uma serpente. Deus, é verdade, o protege e nada lhe acontece. Mas ele aguarda na ilha 3 meses para embarcar em um novo navio quando finalmente chega em Roma. Ele permanece ali 2 anos em uma prisão domiciliar, prega aos judeus que rejeitam em boa parte o Evangelho do Senhor Jesus. Assim encontramos o fechamento do livro, que aparentemente não tem conclusão de maneira clássica. Ele é encerrado apenas com esse versículo que nós lemos: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Há 4 coisas que não irão mudar após esses dias de crise.
Primeiramente, o Evangelho será pregado. O verso diz que Paulo, após toda a tempestade, perseguido e aprisionado, com toda a incerteza quanto ao amanhã, ele seguia pregando o reino de Deus. Mateus 24 traz pelas palavras de Cristo uma afirmação categórica a esse respeito também. Falando sobre o fim, os últimos dias, Jesus afirma que a missão será cumprida. O cenário pintado por Cristo é bastante desanimador. Ele diz que a igreja estará fragilizada. No verso 5, Jesus ele diz que nós seremos enganados. No verso 9, nós seremos atribulados, mortos e odiados por todas as nações por causa do seu nome. No verso 10, ele afirma que haverá escândalos e traição em nosso meio. No 11, ele diz que a iniquidade se multiplicará e o amor esfriará de quase todos. E é perante esse mundo em caos, guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, nação contra nação, e essa igreja fragilizada, que Jesus ele faz essa bombástica afirmação no verso 14. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. A missão será cumprida. O evangelho ele será pregado. Não se trata de uma possibilidade, de uma chance em mil, mas de uma certeza, uma afirmação do próprio Cristo. A missão será cumprida. Com ou sem pandemia, com ou sem crise, o evangelho de Cristo será pregado por toda parte. E isso não vai mudar. Você que sofre, passa por dores, experimenta as incertezas da vida, eu gostaria de também lhe encorajar a você crer em Deus e crer que, mesmo no meio da crise, mesmo na fraqueza do nosso coração, mesmo perante essa pandemia, Deus tem um plano. Creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. O que mais não irá mudar nesses novos tempos, nessa pós-crise? Em segundo lugar, a igreja ela será fortalecida. Observando o verso final do livro de Atos que nós lemos, vemos que Paulo pregava o reino de Deus. E o texto diz, com toda intrepidez, entusiasmo, coragem. A igreja que é comissionada por Cristo, ela é fortalecida por Cristo. Intrepidez não é algo natural, meus irmãos e minhas irmãs, não é algo que se aprende em um curso, um treinamento, lendo biografias ou um bom livro, mas vem de Deus. Paulo pede oração para que ele tenha intrepidez quando escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 19. Jesus encoraja Paulo a ter intrepidez em Atos, no capítulo 23, no verso 11. E ele termina os seus dias pregando o evangelho do reino com toda a intrepidez. Parece-me que Deus fortalece a sua igreja à medida que ela faz a sua vontade. A pergunta que você e eu devemos fazer não é se temos força suficiente para o trabalho, mas se estamos na vontade de Deus. E sabemos que a igreja será fortalecida para a missão à medida que ela cumpre a vontade de Deus. Em Mateus 24:14, as palavras usadas no texto para pregação, a igreja pregará, tem como raiz querigma, irá proclamar a plenos pulmões o evangelho e o reino de Deus. E a palavra para testemunho, em testemunho a todas as nações, tem como raiz martírion, que é uma vida compatível com a própria pregação, com a fé. Mas essa igreja que é fortalecida no que fala e também no que vive, ela fala e vive um conteúdo definido. O que será pregado e vivido é o evangelho do reino, como nós lemos em Mateus capítulo 24 e Atos capítulo 28. Creio assim que a igreja de Cristo será fortalecida para cumprir a missão em pelo menos 3 áreas: na proclamação, na doutrina e no testemunho. Meus irmãos e irmãs, se conciliarmos as cartas paulinas, veremos 7 práticas cristãs de fortalecimento espiritual: a palavra, a adoração, comunhão, a oração, santidade, boas obras e a evangelização. Assuma essas 7 práticas em sua vida. Seja fortalecido em Cristo Jesus. 2 coisas não mudarão: o evangelho será pregado e a igreja será fortalecida. Uma terceira: Deus proverá um meio.
No texto que nós lemos, o último verso do último capítulo de Atos, vemos que Paulo ele pregava o evangelho com intrepidez e diz o texto, sem impedimento, uma expressão curiosa. O quadro pintado por Lucas sugere que havia tensão, mas não havia impedimento. Havia perseguição, mas não impedimento. Havia sofrimento, mas não havia impedimento. As portas, meus irmãos e irmãs, continuarão abertas. Significa que Deus sempre proverá meios. Eu li em uma publicação estrangeira que a obra missionária local, li isso 2 semanas atrás, a obra missionária local ou transcultural levará anos para se recuperar e talvez nunca mais seja a mesma. O autor falava de igrejas que, tão enfraquecidas, gastariam os próximos anos apenas tentando sobreviver. Elas não cresceriam. Mas o que esse autor se esqueceu, eu creio, é que Deus sempre provê meios para que a missão seja cumprida. O que parece ser uma grande muralha pode se tornar uma grande oportunidade. O que parece ser um golpe pesado pode preceder uma grande resposta de Deus. Está mais difícil pastorear em dias de crise? Deus proverá um meio. Está mais difícil ser igreja, ter comunhão entre os irmãos? Deus proverá um meio. Está mais difícil atuar em países com moeda forte? Deus proverá um meio. Está mais perigoso atuar em áreas intensamente monitoradas? Deus proverá um meio. Está mais complicado trabalhar com povos minoritários ou como estrangeiro em outros países? Deus proverá um meio para que a missão seja cumprida. E isso também não mudará. O evangelho será pregado. A igreja será fortalecida. Deus, ele proverá um meio. E por fim, a quarta coisa que não mudará após essa crise, o povo de Deus cumprirá o seu chamado. O verso 31 de Atos 28, termina com a expressão, ensinava, falando sobre Paulo, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A mensagem é clara, Paulo cumpriu o seu chamado. Dias de crise, tempos estranhos, são ricas oportunidades para relembrarmos o nosso chamado. O chamado de Deus é pessoal, intransferível e imensurável. É pessoal, pois ele chama pessoas e não coisas. Ele é intransferível porque você e eu, nós não podemos terceirizar, transferir aquilo que ele colocou em nossas mãos para ser feito. É o nosso privilégio. E ele também é imensurável, pois nós não temos ideia do que Deus fará com tudo isso. Quando Deus chamou a Paulo e depois de alguns anos o enviou pela igreja em Antioquia, em Atos 13, Paulo jamais pensou onde chegaria. No verso final de Atos que nós lemos, nós vemos onde ele chegou. Eu creio que é onde também, com a graça de Deus, nós devemos desejar chegar. Lucas não menciona nesse verso final títulos, currículos, sucessos, não menciona influência, conquistas, construções, mas Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, diz, pregando o Evangelho de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e que essa seja também a nossa vida, em nome do Senhor Jesus.